E nós vamos ler o texto sagrado, Gênesis 12, verso 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra e do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. Versículo 2: E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém? Diga-se: Senhor Jesus. Mais forte: Senhor Jesus, nesta noite eu vim aqui para ouvir a tua palavra. Eu vim aprender, e o meu coração está aberto para receber o que o Senhor tem para a minha vida. Amém e amém. Pode se assentar, meus irmãos, e se você sentir de Deus, de glorificar o nome do Senhor, pode glorificar. Aleluia, glória a Deus. Noite fria, não é mesmo? Acredito que muitos tiveram dificuldade para chegar até aqui, ou até mesmo tiveram que se encorajar muito para falar: não, hoje eu vou sair de casa e vou para a igreja. Não é verdade? Eu estou com 2 camisas por baixo, outra calça por baixo, porque está frio. É ou não é? Mas glória a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs que se esforçaram e romperam todas as dificuldades para estar conosco aqui, cultuando e adorando o nome do Senhor. Irmãos, quando eu olho esse texto sagrado, livro de Gênesis, capítulo 12, e aqui o verso 1, nós vamos aprender de Deus sobre a chamada de Deus na vida de um homem que até então, um homem comum e desconhecido. Um homem que vivia numa cidade por nome de Ur, cidade de Ur dos Caldeus. Uma grande cidade. Alguém pode pensar: pastor, Ur era um vilarejo, era uma pequena aldeia. Não. Alguns estudiosos dizem que essa cidade Ur, ela era a capital da Mesopotâmia, uma grande capital, uma cidade onde já havia, por exemplo, alfabetização. Algumas crianças já iam para a escola na cidade de Ur. Porém, meus irmãos, era uma cidade que era conhecida por ser também uma cidade idólatra, construída com o intuito de ser um símbolo de adoração aos deuses pagãos. E no meio desta cidade habitava este homem por nome de Abraão. E o objetivo desta mensagem nesta noite, nós poderíamos falar de vários aspectos da vida de Abraão, várias coisas sobre a sua fé, mas o que eu gostaria de trazer é entender que Deus quer que nós sejamos uma bênção em suas mãos, em contraposição de muitas das vezes nós somente ansiarmos pelas bênçãos de Deus. E nessa noite o Senhor quer nos ensinar que nós podemos muito mais do que alcançar as bênçãos do Senhor, nós sermos uma bênção de Deus. E quem entende que você é uma bênção de Deus, levante as suas mãos. Você é uma bênção.
A vida de Abraão, nosso pai na fé, Hebreus, na galeria dos heróis da fé, o coloca como o gigante da fé. Pela fé, Abraão, ele ouviu a voz de Deus, mesmo sem ter nenhuma lei. Ele para nós é um exemplo para todos nós cristãos. Crê em Deus verdadeiramente como ele acreditou, e ele acreditou com todas as suas forças. E nós vamos aprender nesta noite quais são as diretrizes que Deus nos dá para que nós possamos nos tornar uma bênção. Nessa noite você já pediu alguma bênção ao Senhor? É difícil dizer que não. Porque muitas das vezes é automático, muitas das vezes não, isso é automático, nós dobrarmos os joelhos e nem dobrarmos agradecendo, mas nós já dobramos o joelho dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Já estamos pedindo: Senhor, visita meu filho, visita a minha esposa, o meu esposo, visita a minha casa. Eu não estou dizendo que nós não devemos pedir, sim. A Bíblia diz que tudo que pedirmos ao Pai, crendo, com fé, nós vamos receber. Mas eu gostaria de trazer para vocês algo que é muito forte, uma promessa de Deus sobre a nossa vida, que mais do que receber é nós sermos. Normalmente pedimos sempre pelas bênçãos do Senhor, mas você já pensou que você pode ser uma bênção? Você já pensou que você pode ser um agente das bênçãos de Deus? Como muitos homens na Bíblia Sagrada e muitos homens na história da igreja foram agentes de bênção de Deus. Aonde quer que eles chegavam, a atmosfera, as situações mudavam somente por eles estarem presentes e a bênção do Senhor estar sobre a vida deles. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que você dá mais valor? No que você está dando mais valor? Em ter ou ser? Porque o homem natural, isso faz parte do nosso caráter, isso faz parte de quem nós somos. O homem natural, ele se vangloria pelo que ele tem, ele se vangloria pelo seu carro, pelo seu poder aquisitivo, pela sua roupa, porque nós queremos naturalmente alimentar o nosso ego. Mas quando nós estamos falando de reino de Deus, a nossa glória não está no que nós temos, mas naquilo que nós somos em Deus, daquilo que você é em Deus. Deus, quando Ele olha para nós, Ele não olha para a cor do seu sapato, para a cor da sua gravata. Deus, Ele não olha para o que você tem na sua despensa, mas quando a Bíblia diz que quando Deus, Ele olha para nós, Ele examina e esquadrinha os nossos corações, porque Ele quer saber quem nós somos e quem nós queremos ser. Quem sabe eu estou falando com alguém que até hoje você tem somente buscado das bênçãos de Deus. Você somente vem na igreja porque precisa de uma cura. Ou eu estou falando com alguém que só procura a Deus quando o calo aperta, quando você precisa de um milagre, quando você precisa receber algo extremamente impossível. E eu não estou dizendo que Deus, Ele não vai te dar, Ele pode te dar, mas o Senhor, Ele quer que mais do que você buscar a bênção, você precisa buscar quem é Ele e viver o sobrenatural dEle na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu dia a dia, dentro de você mesmo. Abraão, quando ele é chamado por Deus, ele é um homem maduro, 75 anos de idade. Abraão não era um jovem, Abraão não era um menino, Abraão era um homem casado,
porém sem filhos, vivia no meio dos seus parentes, mas ele escuta uma voz que diz: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para onde eu te mostrar, porque você será uma bênção. Ele não está dizendo: eu vou te dar várias bênçãos, eu vou enriquecer você, você será um homem próspero. Não, o Senhor está dizendo: tu serás uma bênção. Ser uma bênção ou ter uma bênção. O imperativo de Deus para Abraão foi: ser tu uma bênção, e não tenhas tu uma bênção. O Senhor estava dizendo: ser tu uma bênção. E muitas pessoas, meus irmãos, eu vou dizer uma palavra que é pesada, mas são mendigas espirituais, porque vive de migalhas. Eles querem: Senhor, eu preciso de uma cura na minha cabeça, e sai da igreja, volta para a sua vida pregressa, sua vida da sua vida, uma vida totalmente dissoluta. Aí quando o calo aperta, volta para a igreja: Senhor, eu preciso da salvação do meu filho. E o Senhor está dizendo: filho, você está vivendo de migalhas, eu posso mudar a sua história, você pode ser muito mais do que isso, você pode ser uma bênção. E a verdade é que muitas das vezes nós estamos invertendo os valores do reino de Deus. Porque o maior valor do reino de Deus não é o que nós temos. Jesus vai dizer várias vezes para os seus discípulos: não buscais, não cobiceis aquilo que o mundo está proporcionando, não cobiçais os tesouros dessa terra, onde a traça e o ferrugem corrói, mas ajuntai-vos tesouros, ajunteis tesouro no reino dos céus, onde a traça e o ferrugem não pode consumir e nem tocar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Porque o contraste de ter e ser é: quando nós somos, nós amamos. Quando nós somos, nós temos bondade no nosso coração. Quando nós somos, nós perdoamos. Quando nós somos longânimos. Quando nós somos mansos. Quando nós somos bondosos. Quando nós somos misericordiosos. Agora, quando nós somos, aleluia, muitas das vezes egoístas, materialistas. Quando nós não pensamos no próximo, somos vingativos. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: eu estou chamando você para ser uma bênção, para ser uma bênção, para ser uma bênção, para ser uma bênção. Ser uma bênção implica em amar. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando Abraão ele ouve a voz do Senhor, ele abandona tudo. Ele renuncia tudo. Ele abre mão de tudo que ele tinha. Naqueles tempos, o filho primogênito era aquele que herdava tudo aquilo que o pai tinha. E ele abre mão da sua herança. Ele abre mão de tudo que ele tinha. Ele abre mão de ter para ser. Muitas das vezes o Senhor está dizendo: abra mão de ter, abra mão do seu egoísmo, do seu materialismo, para você ser alguém que tem uma identidade em Cristo Jesus. Como ser uma bênção? A vida de Abraão dá bons indícios de como devemos proceder para ser uma bênção.
A primeira é: saia da sua zona de conforto. Sempre o Senhor vai nos chamar para sair da nossa zona de conforto. Deus, Ele nunca vai chamar homens que estão acomodados. Deus nunca vai escolher homens para ser uma bênção que estão conformados com a sua situação e com a sua vida. Não, pastor, eu amo Deus, mas não posso mexer nisso. Eu amo Deus, mas eu não posso perder isso. Eu amo Deus, mas eu não posso abrir mão disso. Deus está dizendo: filho, deixa de ter e começa a ser, porque a partir do momento que você é, as coisas vão mudar na sua vida e na sua história. O Senhor está falando com alguém aqui que precisa abrir mão e sair da zona de conforto. O Senhor está dizendo com alguém aqui que precisa tomar uma decisão. E coisas difícil é nós tomarmos uma decisão. É difícil tomar decisões difíceis. Mas Abraão, ele ouve, ele conhece a voz de Deus. E ele sai daquela cidade idólatra, porque ele sabia que aquele que estava falando com ele era aquele que ia mudar a sua vida, ia mudar a sua história, aleluia, mudar o destino da sua semente. Por mais que ele não tinha filhos, a sua esposa estéril, mas ele sabia que aquele que estava chamando ele estava dizendo: aleluia, você será uma bênção, e a tua semente também será uma bênção. Pode exaltar a Jesus nessa noite com as palmas. Ser uma bênção é ter uma vida dirigida e governada por Deus. A verdade é que quando nós colocamos aquilo que nós temos acima de tudo, à frente de tudo, o Senhor, Ele tira a mão. E a pergunta é: o que é que tem governado a sua vida? O que é que tem controlado a sua vida? E muitas das vezes, quando Deus ele está governando a nossa vida, Ele vai nos levar para lugares que nós não queremos ir. Vai levar para lugares que aos nossos olhos nós vamos olhar e vai dizer: não tem saída. Muitas das vezes o Senhor vai nos levar para lugares, Ele vai nos dirigir para lugares que aos nossos olhos vamos dizer: não, nós vamos perecer aqui. A Bíblia diz que quando o povo de Israel sai do Egito rumo à terra prometida, havia um caminho que era muito mais rápido o povo de Israel ir e chegar até a terra prometida, mas Deus escolhe o caminho mais difícil, pelo meio do deserto, onde eles encontrariam o mar vermelho para atravessar. Mas é por lá que o Senhor estava direcionando o seu povo, porque lá havia milagre, lá havia salvação da parte de Deus. E a verdade é, meus irmãos, que nós temos que abrir mão do controle da nossa vida e dizer: Deus, toma conta da minha vida, toma o controle. Ainda que eu seja levado para caminhos difíceis, caminhos com espinhos, com dificuldades, com adversidades, mas eu aceito a mudança do Senhor na minha vida. Eu aceito tudo aquilo que o Senhor está exigindo de mim, tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Eu abrir mão para viver o propósito do Senhor na minha vida, para mim ser verdadeiramente uma bênção. Tem alguém aqui que está dizendo: Senhor, está difícil, porque eu tive que abrir mão de muitas coisas, eu tive que perder muito, eu tive que sacrificar muito, mas o Senhor está dizendo: aquilo que eu tenho para você é bem maior. Aonde você não é onde você, aleluia, está, não é aquilo que você tem que te torna uma bênção. Quem se torna uma bênção é você mesmo. Aonde você chegar e colocar a planta dos seus pés, Deus vai mudar o ambiente, a atmosfera.
Ser uma bênção implica em olhar para os outros. Ser uma bênção não é somente olhar para si mesmo. O Senhor olha para Abraão e diz: Abraão, sai do meio da tua terra, porque eu farei de ti uma grande nação. Imagina, eu acho que passa pela cabeça dele e fala: esse Deus, como é que pode esse Deus falar que eu serei uma grande nação com 75 anos, a minha esposa estéril, mas ele somente ouve a voz de Deus? E deixa eu te dizer uma coisa: quando nós somos uma bênção, a bênção não quer dizer aquilo que nós temos ou aquilo que nós recebemos. Eu não sei se eu estou falando com alguém já percebeu que muitas das vezes quando você chega em um ambiente, quando você chega em um lugar, que o lugar está todo de cabeça para baixo, mas somente de você colocar as plantas dos seus pés e chegar naquele ambiente, aquele ambiente ele começa a mudar, as coisas começam a tomar um rumo, começa a tomar uma direção. Sabe por quê? Porque a bênção não é muitas das vezes aquilo que é palpável, mas você é a bênção, e aonde você chega, as coisas mudam, a atmosfera muda, porque a bênção está sobre a sua vida. O bisneto de Abraão, por nome de José, filho de Jacó, neto de Abraão, a Bíblia diz que ele é vendido para o Egito, e ele chega no Egito como escravo. Sabe o que é escravo? Escravo é não ter direito nem da sua liberdade. Ser escravo era, quando muito, ter uma comida. Ser escravo era receber a roupa que o seu senhor tinha para dar. Ser escravo era dormir, se possível, no terraço ou no porão da casa, ou para fora da casa. Comer aquilo que o seu senhor, se o senhor tivesse de bom humor, ele comia bem, senão passava um dia, 2 dias sem comer. Mas a Bíblia diz que quando aquele moço, que sobre ele havia uma palavra, sobre ele havia o temor do Senhor, quando ele chega no Egito e ele entra na casa de Potifar, a Bíblia diz que tudo aonde ele colocava as mãos prosperava. Eu não estou ouvindo glória a Deus. Aonde ele chegava, aonde Potifar falava: olha, você vai cuidar do jardim. De repente começava a nascer flores maravilhosas, o jardim ficava florido. Olha, você vai plantar alface. Ele começava a plantar alface, ao invés de colher uma, colhia 10, porque aonde ele colocava a mão, a bênção do Senhor. E a Bíblia diz que a casa de Potifar começou a prosperar, e Potifar olha e diz: meu Deus, tem alguma coisa sobre a vida deste moço. Sabe o que é isso? Mesmo sem nada, mesmo não tendo nada, sabe o que é? Ele era a bênção do Senhor. Você não entendeu o que eu quero te dizer? Você não precisa ter nada, porque você é a bênção do Senhor, e tudo que você fizer, onde você colocar as suas mãos, vai prosperar. Pode exaltar a Jesus nessa noite.
Tem alguém que o Senhor está falando aqui nesta noite, que você está em um lugar que as coisas estão difíceis. Quem sabe você chegou em um lugar e não tem nada, pastor, eu não tenho recursos, e o Senhor está dizendo: fica tranquilo, porque a bênção está sobre você. Você é a bênção, e aonde você colocar as mãos, vai prosperar, vai prosperar. Eu estou sentindo a presença dele aqui nessa noite. Eu estou começando a sentir a glória dele. Jesus está falando com alguém aqui que precisa desta palavra. Alguém aqui que estava muito focado no material, dizendo: eu não tenho nada, então Deus não está comigo, está faltando recurso, Deus não está comigo. Deus dizendo: não, filho, eu estou com você. A Bíblia diz que um dia os discípulos chegam até Jesus preocupados, dizendo: Senhor, o que nós vamos comer? Ah, Senhor, o que nós vamos vestir, Senhor? E aí nós largamos tudo, nós largamos o barco, nós largamos a rede, nós largamos tudo. Aí o Senhor olha para eles: ô filhinhos, aleluia, vocês não têm ideia de quem vocês são. Cada cabelo da sua cabeça está contada. A bênção está sobre vocês. Se os passarinhos do céu não morrem de fome, aleluia, aleluia, glória a Deus. Nem Salomão se vestiu como o lírio dos vales. Quanto mais vocês que são filhos, quanto mais vocês que está a minha bênção, quanto mais vocês que são a minha bênção, não vai faltar nada. Eu cuido de vocês. Não se preocupe, porque eu cuido. Aleluia. E Abraão, ele sai sem nada. E ele não está preocupado para onde ele vai. Ele não está preocupado, porque ele sabe que se ele parar no deserto, vai nascer água. Se ele plantar no deserto, vai ter comida. Ele sabe, porque ele é a bênção. Ele é a bênção, e aonde ele colocar a planta dos pés, vai prosperar. O Senhor vai ser com ele. Quantos crentes que nós estamos vendo que hoje, aonde põe a mão destrói, aonde põe a mão murcha, aonde põe as mãos dizima. Mas o Senhor está dizendo: não, meu filho, vamos mudar a situação hoje. Vamos entrar debaixo da palavra, porque a palavra é: nós somos uma bênção, e aonde nós colocarmos as mãos, vai haver, aleluia, multiplicação, porque a bênção está sobre nós. A Bíblia diz que houve uma época em que houve fome sobre a terra. Fome. Sabe o que é fome? É que as pessoas plantavam, as pessoas usavam todas as técnicas de irrigação, todas as técnicas possíveis para plantar, para trazer o seu sustento, mas havia fome, não tinha comida. E a Bíblia diz que Isaac, ele planta na fome. Isaac, ele planta na seca. E a Bíblia diz que no ano da seca, enquanto estava muita gente morrendo de fome, muitas pessoas estavam com fome, a Bíblia diz que Isaac colheu 100 vezes mais. Ser uma bênção é nós irmos contra a lógica. Sermos a bênção é nós irmos contra aquilo que está determinado ser. Não, olha, se todo mundo está ganhando agora, você vai ter que ganhar agora. Se todo mundo está perdendo, você vai estar perdendo também. Mas na lógica de Deus é diferente, porque quem é uma bênção? Se tem gente perdendo, ele está ganhando. Se tem, aleluia, gente ganhando, ele está ganhando mais ainda. Sabe por quê? Porque a bênção está sobre nós. Essa é a diferença. Quem é uma bênção também é ricamente abençoado por Deus, porque o seu coração não está em ter, mas o seu coração está voltado em ser uma bênção.
E a verdade é que quando nós focamos somente em ter, em somente em conquistar, não, só quero ter, o seu foco é só esse, você deixa de ser uma bênção. Agora, quando você trata o seu caráter e diz, não, eu quero ser, viver o caráter de Deus na minha vida, eu quero ser primeiro. Quando você começa a ser, as bênçãos de Deus, elas começam a vir sem nem você pedir. O Senhor começa a te entregar porque Ele te ama, Ele tem prazer em você. A Bíblia diz que Davi, ele nunca pediu o reino para Deus. Mas quando Deus olha para Samuel e diz, Samuel, eu rejeitei a Saul, porque já tem um que eu escolhi segundo o meu coração. Sabe o que é isso? O Senhor já olhava Davi lá no campo, no meio das ovelhas, ele adorando o Senhor, ele bendizendo o Senhor, ele adorando e glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor já sabia quem ele era. Então o Senhor escolhe ele para sentar no trono de Israel, porque Deus sabia quem ele era exatamente. Pode bater palmas e glorificar ao Senhor. Deus, Ele quer que nós sejamos uma bênção. E a verdade é, meus irmãos, que nos últimos anos, esses dias eu estava conversando com a minha esposa, e todas as vezes que, às vezes eu olho e vejo quantos irmãos, não todos, claro que nós temos homens de Deus que são uma bênção, têm um caráter inquestionável, mas infelizmente nós estamos vivendo dias que dentro da igreja tem pessoas, pastor Josias, com um caráter que só misericórdia, que eu tenho medo muitas das vezes de fazer negócio com os crentes, gananciosos, mentirosos, enganadores, crentes mal pagadores, profissionais que deveriam ser um canal de bênção, e muitas das vezes faz tudo errado, dá um mau testemunho do Evangelho, crentes golpistas, que deveriam ser uma bênção, deveriam ser agentes de bênção do Senhor, ser um canal de bênção do Senhor, e pelo contrário, não, estão escandalizando o Evangelho. E o Senhor está nos chamando hoje, coloca a sua vida no altar, conserta a sua vida, meu irmão, minha irmã, porque você precisa ser uma bênção, que os seus negócios sejam direitos. Pessoas que pegam um serviço para fazer, e é tão gananciosa que não termina, engana. E eu estou falando isso dentro da igreja, pessoas dentro da igreja, mas o Senhor está nos chamando, dizendo, seja uma bênção, e ser uma bênção é primeiro dentro de nós, é o nosso caráter que precisa ser moldado, transformado, porque aí sim, aonde nós colocarmos as mãos, vai prosperar, vai ser uma bênção. Aí sim, Deus vai prosperar o trabalho das suas mãos. Quando nós escolhemos ser uma bênção, nós somos uma bênção para nós mesmos, porque aí nós temos paz com Deus. Irmãos, quando o homem começa a perder a paz em si próprio, é porque ele precisa ser tratado. Quando o homem começa a perder a paz, não tem mais paz dentro de si mesmo, alguma coisa precisa ser revista no seu caráter. Mas a partir do momento que você começa a viver os princípios, o caráter de Cristo na sua vida,
E você começa a ser uma bênção para si mesmo. E a partir do momento que você é uma bênção para você mesmo, dentro do coração você tem paz com Deus. Você sabe que a sua vida está debaixo da vontade e da direção de Deus. Você começa a ser um canal de bênção dentro da sua casa, para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu esposo, para a sua família, para os seus parentes. Você começa a ser uma bênção no seu trabalho, aonde quer que você ponha a mão. Deus abençoa, Deus vai ser com você, porque você vive o caráter de Deus na sua vida. Mais que ser abençoado, Deus, Ele te chama para ser uma bênção. O foco não deve estar nas bênçãos que queremos ter, mas sim em você ser o que Deus quer que você seja. Fique em pé nesta noite. Abraão, ele deixa um legado para gerações futuras. E o legado é acreditar no Senhor e ser uma bênção. E a bênção do Senhor nos alcança pela fé de Abraão. Por ele ser uma bênção, essa bênção alcançou gerações e gerações. Seja uma bênção dentro da sua casa. Seja uma bênção onde quer que você esteja.